Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, boa noite. Venho aqui hoje trazer algo que Deus colocou no meu coração, né? Falar do perseverança, né? Perseverança é perseverar no Evangelho, perseverar nos caminhos do Senhor, apesar das dificuldades, apesar das batalhas, das lutas, mas sempre temos recompensa vindo do céu, né? Temos uma experiência muito grande do apóstolo Paulo, né? Na Bíblia, o apóstolo Paulo foi um missionário incansável em meio às dores, em meio a muitas lutas. Muitas das vezes o que afasta nós de fazer o Evangelho é o medo do que as pessoas vão falar, né? As pessoas que outra hora via a gente no mundo, as pessoas que outra hora via a gente fazendo a vontade de Satanás, e de uma hora para outra, porque as coisas de Deus é assim, né? Não de repente, e de uma hora para outra Deus faz um mover na vida da pessoa, na nossa vida, e a gente fica preso de fazer a vontade de Deus, pensando no que os outros vão falar, né? O que é que vão falar? Eu fiz isso, fiz aquilo, eu fui aquilo outro. E muitas das vezes a gente tem muito julgamento de dentro da nossa própria casa, né? Nossa própria família. Eu falo de mim, não dando razão a mim, tirando a razão das pessoas, né? Mas eu trago para mim esse testemunho, eu trago para mim a vida de Paulo, porque eu tinha, né, para honra e glória do Senhor Jesus, essa restrição de estar levando o Evangelho, de estar falando de Cristo. Por quê? Porque o que é que vão pensar? Outra hora eu usava droga, outra hora eu prostituía, outra hora eu fazia isso e aquilo outro, e de repente eu estava falando de Jesus, né? Mas graças a Deus, eu aceitei a Jesus, né? Não digo que foi ele que me aceitou não, porque Jesus está, eis que estou à porta e bato, né? Então eu aceitei Jesus e nada, nenhuma um mau conselho, ou uma desconfiança, ou uma palavra ao contrário vai me impedir de glorificar e falar do nome de Jesus e o que ele fez na minha vida. E o apóstolo Paulo foi um missionário incansável. Em meio às dores, às perseguições, o apóstolo se manteve firme, proclamando o Evangelho de Deus, né? Em meio à prisão. Irmãos, nós não estamos presos. Tem gente aí nos países que queria glorificar, queria proclamar o nome de Jesus, falar de Jesus, mas não pode. E nós não estamos presos. O apóstolo Paulo foi preso. O apóstolo Paulo naufragou no mar. O apóstolo Paulo foi perseguido. Assim como ele perseguiu os crentes, ele foi perseguido. Por quê? Porque outra hora ele era podre, ele era escravo de Satanás. Ele não deixava Deus habitar nele. E a partir desse momento que ele permitiu que Jesus habitasse nele, foi uma transformação imediata, né? Só que muitas pessoas não acreditavam naquela transformação do apóstolo Paulo e negavam. Poxa, o cara liderava uma quadrilha que matava os crentes e agora tá falando, tá pregando a mesma palavra que ele perseguia outra hora. Mas ele não parou, ele continuou, né? Ele não parou, ele continuou, ele perseverou, ensinando que as leis
do tempo de Deus, combateu as leis, né, que as pessoas estavam muito pegadas nas leis. Então nas cartas dele ele ensinou, ele não deixou as lutas, as batalhas, nada impedir dele fazer o amor de Deus. E eu trago ele como exemplo para mim. Traga ele como um exemplo para você. Não importa o que vão falar, não importa o que vão dizer. O que importa é a sua vontade. O que importa é o seu coração. Pela onisciência de Jesus, ele sonda o teu coração. Pela onipotência dele, ele tem poder de sondar o teu coração e saber que é verdade ou que não é. Então não deixa uma palavra ao contrário. Não deixa um mau incentivo te parar de pregar o evangelho, né? Então muitas das vezes eu fui primeiro porque eu não tinha aceitado Jesus verdadeiramente, porque quando você aceita Jesus verdadeiramente e vê ele fazer uma transformação na sua vida, automaticamente você quer contar o que Jesus fez na sua vida. Você não vai deixar guardado. E quando você não tem nada para contar, você não tem o que falar. Quando não acontece nada, você não vai ter o que falar. A partir do momento que Jesus não fez o mover na sua vida, porque você não deixou, você não vai ter relato para falar, porque você não sentiu, você não passou, você não viveu. E a partir do momento que eu deixei Jesus entrar na minha vida, então aconteceu. Todos os dias eu sinto uma presença nova. Todos os dias eu sinto um renovo. Então eu tenho coragem. Por quê? Porque eu vivo. Porque aconteceu. Então todos os dias, nada e nem ninguém vai me parar. Não vai ser, o irmão ali, é isso, é aquilo, tá fingindo, não sei. Não, nada. Eu não deixo nada me parar. E mesmo se eu ouvir, não tô falando porque eu ouvi não, porque graças a Deus eu não ouvi, né? E mesmo se eu ouvir, vai só me fortalecer, né? Porque o meu testemunho, o teu testemunho, o testemunho de Paulo foi o que mudou e fez ele ser respeitado, né? Ele persistiu, né? Então, nada parou ele. Ele conseguiu, ele nada foi capaz de impedir o resultado e a perseverança. Esta prova, ele ele é o maior escritor de cartas do Novo Testamento. Por quê? Porque ele não parou, ele perseverou, ele continuou, né? Ele persistia em Cristo, né? O seu alvo era Cristo, era Jesus, era pregoar um novo evangelho. A sua missão foi essa. E Jesus libertou ele para ele fazer essa missão. Então ele não parou. Se Jesus me libertou, irmão, eu era um viciado de droga. Viciado em muita coisa. Droga, mentira, pornografia. E Jesus está me libertando. Jesus me libertou. Por que eu vou calar minha boca? Por causa de A e B? Não. Então Paulo foi liberto. E aonde ele não conseguia ir, ele escreveu uma carta para relatar o que Deus fez, o que Jesus fez na vida dele e para ensinar as pessoas, mesmo muitos virando as costas, mesmo muitos rebeldes, mesmo muitos não acreditando, ele continuou pregando a palavra de Deus, né? E a sua perseverança, ela reflete a mudança. Se você perseverar, vai refletir, a mudança da sua vida vai refletir em outras pessoas a também perseverar pela palavra de Deus. A partir do momento que você continua perseverando, eu vou perseverar aqui, eu vou falar do evangelho, eu vou pregar a palavra de Deus, eu vou contar o meu testemunho. Você vai ser um canal de força para outras pessoas poder fazer e falar da vontade de Deus. Fazer e falar do que Deus fez, porque tem muita gente presa hoje. Aceita Jesus, aceitou verdadeiramente, mas presa, retraída. Meu Deus, o que é que vão pensar? A própria família dentro de casa. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, ontem eu estava fazendo isso, mas hoje eu não quero mais, mas eu não tenho coragem. É o seu testemunho, é o meu testemunho, é a nossa perseverança em falar de Jesus Cristo e mostrar o que Jesus Cristo fez, que vai renascer a nova criatura em outra pessoa. É o meu testemunho, é a minha experiência que vai fazer com que outras pessoas perseverem e também levem
a palavra de Deus. E só assim a palavra de Deus vai começar a se estender mais e mais, né? Persistir na missão. Persistir na missão. Que essa palavra de hoje fique no seu coração. Não deixe nada abalar você. Persevere. Continue fazendo o ID da palavra de Deus. Leve a palavra de Deus para os mais necessitados. Minhas orações é sempre que sustente os que estão de pé. Levante os que estão caídos. Porque o mundo não é fácil, né? No mundo tereis aflição. O Senhor falou, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo, ele passou por toda essa mesma situação que a gente passa. Jesus passou pior. E como ele fez no apóstolo Paulo, né? Um tempo difícil, ele enfrentou tudo, prisão, foi preso, mas nada parou Paulo. E nós que temos o livre-arbítrio, temos acesso a Jesus assim de uma forma, irmão, se você se sentir angustiado, você pedir até para abrir a igreja, o irmão vai lá e abre a igreja para você orar. E tem gente que não pode nem abrir a Bíblia, quanto mais a igreja, senão é morto. Então aproveita essa oportunidade que você tem, porque eu estou aproveitando a minha. Eu estou aproveitando até Jesus voltar, me levar para a glória. Eu estou aproveitando de falar o que ele fez na minha vida. Então aproveita, pega essa palavra pro teu coração. Você tem uma semana abençoada, que Deus abençoe sua família, abençoe seu caminho, seus projetos. E faça que nem Paulo. Leve a palavra de Deus. Fique só um alvo, tenha só um alvo, que é Jesus Cristo. E falar do amor de Jesus Cristo, o que ele fez na sua vida. Porque se Jesus fez na sua vida, se Jesus fez na minha vida, é porque o nome dele tem que ser glorificado, não é o nosso nome não. Não foi eu que venci não a droga, não foi eu que venci os vícios não foi eu que deixei de mentir porque eu quis não. Foi Jesus Cristo, foi meu coração que eu abri e Jesus Cristo entrou. Então não deixe ninguém desanimar, não deixe palavras ao contrário lhe desanimar. Vá em frente, siga em frente, que Deus vai te honrar. Deus abençoe a sua vida e uma ótima noite.